Oi, gente, bom dia! Hoje eu estou enviando a atividade de História, junto com a atividade de Geografia, ok? Porque amanhã é feriado, então é melhor eu mandar antes para vocês terem até mais tempo para poder realizar, ok? Essa terceira atividade de hoje, ela tem relação com a pesquisa, aquela que vocês teriam que me enviar, que já acabou o prazo, né? Inclusive eu estou reagendando lá no sistema essa pesquisa, tá? Aquela pesquisa a respeito das revoltas na República Oligárquica, né? Revoltas no campo e na cidade, ok? Ela vai ficar para o dia 8, sexta-feira da semana que vem. Então todo mundo tem que concluir e me mandar até lá. Aí eu fecho a primeira nota. Quando a gente retornar e fizer a revisão, eu vou marcar a recuperação daí dessa pesquisa, ok? Bom, essa aula que a gente vai ver hoje, ela é relacionada a essa pesquisa. Ela vai falar a respeito dos movimentos messiânicos. Então essas revoltas que ocorreram no início da República Velha, ou da República Oligárquica, algumas delas aconteceram no campo e outras na cidade, certo? E entre as que ocorreram no campo, a gente tem duas que têm relação com o messianismo, que é a revolta de Canudos, a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado, tá? Então eu vou começar pela primeira parte hoje, que é a Guerra de Canudos. Inclusive, na atividade que a professora colocou para vocês, tem um filme para vocês assistirem, que a gente assistiria na escola. Como a gente não está na escola, eu vou solicitar que vocês assistam em casa. Tem o link certinho ali para vocês entrarem no filme, ok? Prestem atenção e bora lá! Bom, então nossa aula de hoje é sobre os movimentos messiânicos, ok? Canudos e Contestado. Primeira parte. Na história do Brasil, o termo messianismo é usado para se referir às revoltas populares em que milhares de sertanejos, e aí a gente tem um quadro aqui do lado para representar quem seriam esses sertanejos, né, de Cândido Portinari, os retirantes, formaram comunidades comandadas por um líder, revestido de aspectos religiosos. Então, no caso de Canudos, a gente tem Antônio Conselheiro, ok, que foi o líder que comandou o arraial de Canudos. Eles acreditavam que seu líder tinha dons especiais, como de fazer milagres e curas, além de prescrever condutas corretas e até mesmo prever acontecimentos futuros. Só lembrando que o que fazia essas pessoas acompanharem esses líderes messiânicos era a falta de oportunidades, né? Então, eles se agarravam à fé e ao que essas pessoas colocavam para poder ter um sentido na vida, poder ter uma vida melhor, mais digna. No caso de Canudos, esse foi o principal motivo. Só lembrando que a República tinha sido recém-proclamada, né, e a pobreza e a miséria na região do Nordeste, que foi onde ocorreu esse movimento, assim como ainda existe hoje, né, mas naquela época era muito grande, era muita pobreza mesmo, ok? Bom, então os principais movimentos messiânicos brasileiros surgiram em áreas rurais pobres, né, e tinham como característica a religiosidade popular. Lembrando que o cristianismo ainda hoje as principais religiões do Brasil são cristãs, mas naquela época, principalmente a religião católica, né? E o sentimento de revolta, que faziam com que as pessoas quisessem mudar a sua situação. Apesar da grande maioria ser analfabeta, não ter escolaridade, esse sentimento de revolta, de querer que as coisas melhorassem, com certeza era presente na população, né? E essas pessoas, além de tudo, ainda tinham o agravante de morarem em regiões que nessa época, ainda hoje acontece, mas nessa época eles estavam sendo agravados por uma forte seca na região ali da Bahia, onde eles estavam. Então isso fez com que eles procurassem uma maneira de resolver esse problema, né? E Canudos, Antônio Conselheiro, seria uma esperança para todas as pessoas. Na Primeira República, então, os dois movimentos messiânicos mais conhecidos ocorreram em Canudos, na Bahia, e no Contestado, a área entre Santa Catarina e Paraná. Aqui vocês têm uma foto dos sobreviventes de Canudos, né, que foram feitos de prisioneiro de guerra. Essa foto é de 1897, o ano em que terminou esse conflito. Só gostaria que vocês observassem como tem mulheres e crianças e velhos, né, porque a maioria dos homens foram todos exterminados no conflito, ok? Outra coisa, Canudos ele incomodou muito por quê? Principalmente porque os grandes coronéis, né, se sentiam prejudicados. Essas pessoas elas não iam mais estar ao domínio dos coronéis, né? Eles estavam como se eles estivessem se tornando independentes. Um arraial onde eles iriam trabalhar para eles, né? Era uma comunidade igualitária e não teriam mais como ser explorados por esses fazendeiros. Então isso para os fazendeiros era muito ruim. E a República por quê? Porque eles eram contra o pagamento de impostos, né? Achavam injusto e pregavam o não pagamento de impostos. E Antônio Conselheiro ainda falava no retorno da monarquia, que fazia com que os republicanos, né,
a república que já estava proclamada, o Estado se sentisse ameaçado também. E a igreja, porque ele se dizia um Messias, né? Uma pessoa que tinha visões, que falava em nome de Deus. Então isso para a igreja era considerado uma heresia, ok? Bom, então a nossa atividade é a seguinte. Vocês têm aqui um cartaz da Guerra de Canudos, do filme, né? É um filme brasileiro. A atriz principal é a Cláudia Abreu, é essa que está estampando aqui. E é claro que a gente tem, além da história verdadeira de Canudos, dos fatos de que aconteceram, né? Vocês têm também uma história que é uma história criada, né? Uma ficção dentro ali. Não que isso não possa ter acontecido. Com certeza pode ter acontecido, mas não necessariamente como está aqui. Então vocês vão assistir o filme, eu coloquei o link ali para vocês. E vocês vão fazer um texto descrevendo esses 4 pontos que eu pedi aqui, ok? Então eu quero saber, primeiro, quais são os problemas que os sertanejos enfrentavam, problemas sociais no início da República, né, que fez com que eles seguissem Antônio Conselheiro. O que Antônio Conselheiro pregava, o que ele falava a respeito da República, do pagamento de impostos, enfim, de premonições que ele tinha. Quais eram as regras em Canudos, né? Como Canudos era uma comunidade, uma cidade praticamente, né, o Arraial, vocês vão ter que me dizer quais regras as pessoas tinham que obedecer para poder fazer parte de Canudos. Porque tinham regras também, apesar deles não seguirem as regras do Estado, né? Não tinha regras que o Estado ali, eles tinham regras que eram feitas para as pessoas que viviam na comunidade. E porque eles desagradavam os coronéis, o Estado e a igreja. Eu já falei, e assim como eu falei, também vai aparecer no filme, ok? Para serem exterminados da maneira que foi. Então, bom filme. Vocês têm aí mais de uma semana para assistir o filme, para responder essas questões. Como vocês já realizaram a pesquisa, a maioria, eu espero que vai ser mais tranquilo e vai ser até mais fácil de vocês entenderem esse tema. Bom filme, bom trabalho e bora lá então. Beijos!